E aí, pessoal do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Éder de Geografia e hoje a gente vai iniciar o conteúdo da nossa apostila de número 3, ok? Então, a gente terminou a apostila 2 na aula passada, que é aquela apostila que estava falando do assunto de diversidade, da questão dos negros lutando por direitos, das mulheres, dos LGBT. Então a gente abordou aquele tema e agora na apostila 3 a gente vai voltar para a geografia um pouco mais, digamos assim, clássica, abordando os continentes, né? E na apostila 3 a gente vai trabalhar o nosso continente, né? A América, né? No primeiro momento, os países da América do Norte e no segundo momento, a América Central e do Sul. Esse tipo de divisão, né, na América, ele vai acontecer de diversas formas, né? Então, existem várias formas de se dividir a América. Mas o que a gente vai pautar no primeiro momento vai ser a divisão baseada nos aspectos geográficos, né, das três Américas e nos aspectos sociais das duas Américas, né, professor? Então, que são três Américas ou duas Américas? Então vamos abrir a apostila aí na página 4, que aí vai ter a maneira de dividir a América. Então o que fala o texto? Vamos ver aqui. O imenso continente americano apresenta 42 milhões de quilômetros quadrados. Então todo esse continente aqui, que vai se estender aqui do norte, né, do Canadá, do Alasca, até a Terra do Fogo, na Argentina, né, ele vai ter 42 milhões de quilômetros quadrados, perdendo em área apenas para a Ásia. Então é o segundo maior continente do mundo. Está localizado totalmente na porção ocidental da Terra, isto é, a oeste do meridiano de Greenwich. Então o meridiano de Greenwich ele vai passar aqui, mais ou menos próximo obviamente da Inglaterra, né, cruzando a África, e divide a Terra em dois subcontinentes, né, a parte oeste e a parte leste. E a América vai estar totalmente a oeste de Greenwich. É o continente mais extenso no sentido norte-sul, sendo atravessado pela linha do Equador, pelos trópicos de Câncer, de Capricórnio e pelo Círculo Polar Ártico. Por ter essa característica de ser extenso no sentido norte-sul, a América vai ter praticamente todos os tipos de clima existentes no mundo, né? Vai ter clima polar, né? Aqui na região do Polo Norte, do Mar Ártico, e na região do Polo Sul, da Antártica, né? Vai ter clima equatorial, na região aqui da linha do Equador, região amazônica, tanto a Amazônia brasileira, colombiana, venezuelana, peruana, como aqui na área da América Central, né? Vão ter áreas tropicais, né? Ou seja, entre os trópicos da da linha do Equador até o trópico de Capricórnio e da linha do Equador até o trópico de Câncer, então a área tropical, né? Sem falar que vão ter desertos, vão ter ecossistemas mais úmidos, como o Pantanal, o Chaco, aqui na região da Flórida também, nos Estados Unidos. Então, é uma região que vai ter bastante diversidade no sentido climático e vegetacional, justamente por causa dessa extensão grande no sentido norte e sul, por passar por vários paralelos da Terra e por ser cruzado por todos eles, né? Pelo Círculo Polar Ártico, aqui no norte, o Antártico no sul, linha do Equador e os dois trópicos, né? Então, do ponto de vista físico, esse continente ele pode ser dividido em três porções, né? Então, do ponto de vista geográfico, da geografia física, a América pode ser dividida em três. A América do Norte, né, que é o Canadá, os Estados Unidos e o México. A América Central, que são esses países pequenos aqui, né, da região do Caribe, né, tanto as ilhas quanto os países continentais, aqui da Guatemala até o Panamá, e as ilhas Cuba, Jamaica, Haiti. Aqui você é a América Central. E aqui a América do Sul, onde o maior país é o Brasil. Então, do ponto de vista físico, a América vai ser dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Vocês observam isso no mapa 4 aí, que tem bem dividido aqui a parte mais verde clara: América do Norte, América Central em rosa e América do Sul em amarelo. Okay? Isso do ponto de vista físico. Entre
Entretanto, quando a gente leva em consideração as questões mais sociais, de qualidade de vida, da população, né, economia, a América vai ter duas divisões, né? A América desenvolvida, que é apenas Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque são os dois países que se enquadram como países ricos, países desenvolvidos economicamente, ok? Os Estados Unidos e o Canadá. O restante, do México para baixo, do México até a Argentina, vão ser considerados países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ou seja, do México, os países da América Central e todos os países da América do Sul. Então essas vão ser as duas principais divisões da América. Do ponto de vista físico, é dividido entre América do Norte, América Central e América do Sul. E do ponto de vista social, vai ser dividido em América desenvolvida e América subdesenvolvida, ok? É claro que vão ter suas nuances, né? Alguns países, por exemplo, Brasil, Argentina, México, são países emergentes, são países em desenvolvimento, mas que têm uma industrialização muito mais acentuada, né? Então a gente não pode colocar Brasil, Argentina e Chile e México, por exemplo, junto com, por exemplo, Haiti, República Dominicana, que aí são outros tipos de economia. Por exemplo, o Chile e a Bolívia, aqui na América do Sul, a economia deles não é tão industrial, é mais voltada para os recursos minerais. No caso do gás na Bolívia e do cobre no Chile. No Paraguai e na Colômbia é mais voltada para a agricultura, né? No Paraguai, a questão da soja, do milho, na Colômbia, o café. Então, a América vai ter essa diversidade, né? A gente não pode só achar que é países ricos, países pobres. Não, dentro dos países emergentes, países mais pobres, vão ter diferença entre eles também, tanto economicamente quanto no grau de influência perante outros países, né? Por exemplo, o México vai ter uma grande influência perante os países da América Central, né? O Brasil também tem uma certa influência perante os países da América do Sul, principalmente os países do Mercosul, ok? Estados Unidos nem se fala, ele vai ter uma influência global, então continental ele tem mais ainda. Canadá também. Então, esse vai ser o continente que nós vamos trabalhar durante esse terceiro bimestre, na apostila. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar a América do Norte, né? Vamos falar do Canadá, suas características sociais, geográficas, climáticas, seus recursos hídricos, recursos energéticos, sua natureza, e dos Estados Unidos também, né? Vamos falar como os Estados Unidos influenciam os outros países, da sua geografia, né? Seus aspectos históricos de ocupação do território estadunidense. E depois, num segundo momento, dentro da própria apostila, a gente fala mais do Caribe e da América do Sul, ok? Destrinchando os países aí e as suas particularidades. Tá certo, oitavo ano? Então esse vai ser o nosso tema da apostila. E eu vou deixar duas questões bem tranquilas no primeiro momento, né? Então na página 6, né? Questão 1, como se divide a América do ponto de vista físico, e questão 2, como se divide a América do ponto de vista social, político e econômico. Bem tranquilo nesse primeiro momento, então vocês vão fazer a leitura do texto aí e responder, para daí na próxima aula a gente falar exclusivamente dos Estados Unidos e Canadá nesse primeiro momento. Ok, oitavo ano? Então a gente fica por aqui, esse é o tema da nossa aula da apostila 3, e na próxima semana a gente retorna aqui dando continuidade com Canadá e Estados Unidos. É isso e até a próxima!